A palavra de Deus diz, em João 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também diz, em Atos 16, versículo 31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz, em Tiago 2, versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. A palavra de Deus se contradiz. Ele diz uma coisa num trecho e uma coisa completamente diferente e contraditória em outro lugar. Não é uma contradição. É uma questão de entender palavras e sentidos de palavras em contextos diferentes. Nós entendemos isso no dia a dia. Nós usamos várias palavras na língua portuguesa com significados diferentes em contextos diferentes. É uma coisa para alguém dizer que eu amo a minha esposa e outra coisa dizer eu amo chocolate. Ou a mesma coisa com a palavra adorar. É uma coisa adorar Deus. É outra coisa adorar alguma comida ou obra de arte. Que nós entendemos a diferença no significado da palavra conforme o contexto em que cada palavra é usada. Assim, não deve nos surpreender que quando se trata de palavras como fé e obras, que na própria palavra de Deus, um autor, inspirado pelo Espírito Santo, num contexto, pode usar a palavra com um significado. E outro autor, em outro livro e outro contexto, pode usar a mesma palavra, mas definir essa palavra de uma maneira um pouco diferente. Tudo isso nos lembra da importância do contexto. E cada vez que nós estudamos a palavra de Deus, devemos prestar atenção no contexto, para ver se o autor está fazendo alguma diferença na maneira de usar uma palavra. E muitas vezes, uma palavra pode ter um significado diferente em lugares diferentes das Escrituras. Nós podemos observar isso falando sobre a palavra fé. Nos exemplos que eu citei, de João, por exemplo, em contraste com Tiago, normalmente a fé nas Escrituras inclui a reação apropriada. Por exemplo, se alguém estiver no auditório, várias pessoas sentadas, e uma outra pessoa chega à porta, abre a porta e grita, fogo! Se as pessoas simplesmente ficarem sentadas, sem dar nenhuma importância para essa palavra que a pessoa gritou, estão dizendo que não creem na palavra da pessoa. Porque se crê que realmente está pegando fogo, que tem um incêndio perto do local, as pessoas vão se levantar e sair imediatamente. A fé na palavra da pessoa inclui a reação apropriada. Neste caso, fugir do local, por causa do perigo do incêndio. Da mesma forma, quando nós estudamos as Escrituras, percebemos que a fé normalmente inclui a obediência. Porque a obediência seria a resposta, a reação apropriada quando nós cremos na palavra de Deus. Por isso, Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz, falando de Jesus Cristo, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui, obviamente, entendemos que a obediência está ligada à salvação, porque Jesus é autor da salvação para as pessoas obedientes. O outro lado da mesma moeda vem em 2 Tessalonicenses. No capítulo 1, versículos 8 e 9, Paulo escreveu, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui, aqueles que não obedecem são rejeitados eternamente por Deus. Nesse sentido, entendemos que a fé, obviamente, inclui a reação apropriada, inclui obediência. Se não reagir, é porque não crê. Tiago, porém, usa a palavra fé em outro sentido mais estreito,
E assim nós entendemos a diferença entre a abordagem de Tiago e Paulo, por exemplo, nas epístolas que eles escreveram. Em Tiago 2, versículo 14, ele disse: Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aqui Tiago fez diferente de Paulo. Paulo usou a palavra fé para incluir as obras. Tiago faz uma separação e trata a fé e as obras de obediência como duas coisas distintas. E assim mostra que a fé, divorciada das obras, não pode salvar. E assim no escrito de Tiago, ele aborda a fé desta maneira mais limitada. Versículo 17 do mesmo capítulo, ele acrescentou: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esta fé, isolada das obras, é uma fé ineficaz, uma fé que não ajuda em nossa salvação. É por isso que Tiago pode falar sobre a fé dos demônios. Os demônios, condenados por Deus, ainda demonstram uma certa fé, porque ele diz: até os demônios creem e tremem. Tiago 2, versículo 19. Não é uma fé que salva, porque não é uma fé que inclui a reação apropriada, a resposta da obediência do homem. Da mesma maneira que Tiago usou a palavra fé, um pouco diferente do que Paulo, ele também usou a palavra obras, num sentido um pouco diferente. Quando Tiago fala sobre obras, nesse contexto de Tiago 2, ele não está falando de obras de mérito, onde alguém pode dizer que eu fui salvo porque eu mereço a salvação. Ele fala aqui de obras de obediência que devem acompanhar a nossa fé. Se fossem obras de mérito, obviamente ninguém poderia receber a salvação. Paulo deixou isso bem claro em Romanos capítulo 3. Disse no versículo 23 e 24: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E acrescentou, quando ele escreveu aos Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tiago não estava negando a salvação pela graça. Ele não estava ensinando obras de mérito para alcançar a salvação. Mas Tiago frisou um fato que Paulo também ensinou, que é necessário responder à mensagem do Evangelho. A fé que salva é uma fé que reage. Voltando agora para Tiago, nós observamos como ele completa este ensinamento, citando exemplos de Abraão e Raabe. No capítulo 2, versículo 24 e no versículo 26, Tiago disse: Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ninguém será salvo por uma fé morta. Nós precisamos reagir à mensagem do Evangelho. Não é apenas crer na cabeça, uma coisa só mental, só dentro de nós. Mas a fé que Deus exige para a nossa salvação é uma fé que reage à palavra dele e que faz a vontade do próprio Senhor. Que Deus nos ajude a demonstrar para ele a fé obediente.